Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui mais uma vez na tarefa da divulgação da doutrina dos espíritos. E hoje falaremos sobre 3 questões do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos continuidade, vamos fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade, pelo conhecimento, pela compreensão, pela busca de desenvolvermos em nós aquilo que ainda nos falta para nos recompormos com a sua lei de amor, de justiça. Convidamos também Jesus, o nosso irmão maior, a estar sempre conosco ao nosso lado, através do seu Evangelho. Evangelho que nos direciona, que nos orienta, que nos faz refletir sobre a condição do amor, da caridade, do perdão. Agradecemos também ao Espírito Protetor que está sempre conosco, nos auxiliando nessa tarefa da vida, dessa oportunidade da reencarnação, para que nós possamos alcançarmos a compreensão da nossa real situação, da nossa condição de espíritos imortais. Estamos na matéria, mas o nosso grande propósito é desenvolvermos o crescimento espiritual. Por isso estamos aqui compartilhando com o nosso próximo, com a nossa família, nesse país, nessa sociedade, desenvolver aquilo que nos falta para alcançarmos a compreensão de que somos uma família universal. E nessa comunhão de pensamentos, vamos nos harmonizando e buscando a compreensão para o entendimento desta semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E como dissemos no início, estamos aqui na tarefa de estudarmos o Livro dos Espíritos, estamos no capítulo número 9, que está falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E as questões dessa semana, dando continuidade, é sobre os espíritos durante o combate, né? Como que eles atuam, como que acontece, né? Essa situação dos espíritos durante as guerras, né? E hoje, né, no mundo em que vivemos na atualidade, estamos tendo muito essa condição da guerra, né? E o que acontece durante essas guerras? A gente nem, muitas vezes, né, as pessoas que não têm contato, né, com o estudo e nessa questão de que somos espíritos, não fazem ideia do que acontece. Então, essas questões, elas nos esclarecem algumas questionamentos de Kardec, né? Vamos refletir. Então, na questão número 546, Kardec pergunta: no tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? E eles respondem: alguns se interessam, outros se afastam. E tem aqui uma observação de Kardec, né? Então, no combate, acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está ainda surpreso e como conturbado, como se ele estivesse conturbado, não crê que está morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade aparece. Então, aqui Kardec está questionando, né, o que ocorre com os espíritos quando eles desencarnam durante o combate. Se eles continuam se interessando, né, pela
luta depois da morte. E aqui os benfeitores nos esclarecem que alguns sim se interessam e outros se afastam. E por que isso ocorre? Então aqui Kardec está nos trazendo essa reflexão, né? Abordando a questão da morte durante o combate. Então, durante o combate, ele fala que acontece a mesma coisa que acontece nas mortes violentas e rápidas, né? E o que significa isso? É que normalmente quando acontece a morte dessa maneira, né, ou de forma violenta e rápida, é inesperado para o espírito e ele não está ali esperando o desencarne, né? Então, esse processo, né, que nós chamamos de perturbação, ele é maior devido a essa questão da condição que ocorreu o desencarne. Então, depois que ocorre, né, esse desligamento do perispírito, que é o corpo espiritual, né, o espírito ainda está como se estivesse num estado de perturbação, e que é normal, né, em todos os casos de desencarne, em todos os tipos de desencarne acontece essa perturbação, né, ele se toma ali numa condição de uma inconsciência, como se ele estivesse ali num torpor, né, sem entender direito o que aconteceu. Porém, dependendo, né, do tipo de desencarne, se ele foi violento, se ele foi tranquilo, e o grau evolutivo do espírito, esse estado pode ser maior, ele pode demorar, às vezes, minutos, pode demorar dias, meses ou até anos, né? E esse estado de perturbação, o espírito não sabe, ele não consegue entender o que aconteceu, se ele está encarnado, se ele está desencarnado, né? Muitas vezes ele está nesse estado de torpor, né? Como se estivesse saindo, né, de uma anestesia, né? Vamos usar esse exemplo que acho que é mais fácil para entender. Quando a gente é sedado, recebe uma anestesia, né? Quando a gente vai voltando assim na consciência daquela anestesia, a gente demora um pouco para entender, né? Onde a gente está, o que aconteceu, o que eu estou fazendo ali. A gente vai pouco a pouco, né, tomando consciência da nossa real condição, que nós estamos no hospital, que nós passamos por um procedimento, uma cirurgia, um exame, né, e que estamos ali, a gente vai lembrando, né, que hora que a gente chegou, que dia que era, né, qual era a nossa condição ao chegarmos lá, e pouco a pouco a gente vai retomando essa condição. Isso ocorre, né? Ele está falando aqui que isso pode ser comparado com esse torpor, com uma sonolência, é como se estivesse ainda no estado meio inconsciente. Então essa é a sensação desse estado de perturbação. Por isso, muitas vezes, o espírito, né, ele acaba ficando lá no mesmo lugar do seu desencarne, como se ainda estivesse lá combatendo, lutando, como se ele estivesse ainda encarnado. Né? Como ele fala aqui, alguns se interessam e outros se afastam. Alguns se interessam porque têm essa inconsciência, né, esse estado de perturbação muito mais acentuado e demora muito mais para ele sair daquela condição, como falamos. Pode demorar minutos, dias, meses ou anos, né, naquela condição, naquela condição de não entender o que aconteceu com aquela situação. Então, pouco a pouco, né, o espírito vai tomando consciência da real situação e aí vai depender, né, de cada espírito, né, do que aquele espírito realmente tinha, se ele era muito apegado àquela condição da matéria, uma condição do caráter, na condição moral, na evolução do espírito, e o quanto ele estava ali envolvido naquela questão. Então isso vai variar. Alguns vão demorar mais nessa condição, outros menos. E vamos, né, entender e ir completando todo esse entendimento na próxima questão, onde Kardec pergunta:
Os espíritos que combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e ainda são obstinados contra os outros? E eles respondem. O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio, né? No primeiro momento, ele pode ainda querer o seu inimigo e mesmo persegui-lo. Quando as ideias lhe retomam, ele vê que a sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhes as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter. E dentro dessa questão tem a questão A, que Kardec continua perguntando. Percebe ainda o ruído das armas? Sim, perfeitamente, é a resposta. Então aqui Kardec está perguntando, né, se o espírito leva nessa animosidade, né, pelos seus inimigos depois do desencarne, né? E eles respondem que os espíritos, né, ao desencarnarem, eles levam, né, todas as emoções, as sensações, os vícios morais, de acordo com a que eram, né, de acordo com esse caráter. E eles levam essas animosidades, né? Pouco a pouco, quando eles vão tomando consciência, eles vão ali vendo que aquilo não fazia mais sentido, isso pouco a pouco. Mas pensemos, né? Vamos analisar a questão de um modo mais racional. As pessoas que na matéria, elas lutam, elas vivem em guerra, são pessoas ainda muito apegadas à vida material, né? Tem muito dentro dele ainda esse orgulho, né? As vaidades, o egoísmo. É que eles estão ali lutando, muitas vezes é por um território, é pelo poder. Então são questões muito ligadas à matéria. Então quando o espírito desencarna nessa ocasião, ele nunca está calmo, ele está muito impregnado com essas sensações. E eles desencarnam, eles continuam no mesmo desequilíbrio, né? E pouco a pouco isso vai se dissipando conforme, né, a consciência espiritual, o caráter. Então, nós vemos esse exemplo de quanto mais apegado, né, aos vícios morais, as coisas da matéria, mais tempo demora nessa perturbação. Pouco a pouco, o espírito vai vendo que essa condição de inimigos, né, não faz mais sentido essa animosidade, porque agora ele está numa outra condição espiritual. Mas nós vemos, né, que muitas guerras, principalmente essas da atualidade, que são só um exemplo, como tantas outras que perduram, né, por por diversas décadas ou até séculos, né, a Palestina, Israel, a Rússia, a Ucrânia, né, são situações fomentadas, né, pela imprudência ainda da condição dessa transformação de que somos todos irmãos, que todos nós devemos viver como família universal e fraternal. Então isso é uma coisa recorrente que o espírito ainda traz, né, dentro dele, uma animosidade, né, por esse orgulho de raça, de território. Então são questões que os próprios espíritos vão reencarnando sempre nessas mesmas localizações, muitas vezes reencarnando em lados opostos, para que tenham a compreensão de um lado e de outro, para que possa desenvolver o amor. Então, muitas guerras que nós vemos hoje, muitos que eram de uma posição contrária, reencarnam numa outra condição, para que vivam também tudo aquilo que causaram ao seu irmão durante o período que estavam aqui, em outras épocas, em outras condições, para que esse espírito seja lapidado,
que ele possa enxergar o outro lado, né, da questão e desenvolver aquilo que falta. Olhar o outro, entender o outro, enxergar o próximo como irmão. Então, por isso que ainda temos, né, na humanidade essa questão da guerra. Né? Estamos num planeta de provas e expiações para que desenvolvemos em nós ainda, né, porque somos imperfeitos. Por isso que ainda existe, né, tantas adversidades, tantas guerras, tantos combates, para que o homem dissipe, né, do seu coração ainda aquilo que resta dessas animosidades, que muitas vezes ao desencarnarem, eles tomam consciência de que aquela animosidade não fazia sentido. Mas quando retornam na carne, né, com o véu do esquecimento, ainda trazem dentro de si ainda os resquícios dessas animosidades, desse orgulho de raça, da questão do território. Então, é algo a refletir, né, sobre essa questão, né, de muitas vezes reconhecerem os inimigos, né, depois da morte, eles têm o entendimento e vê que isso não faz sentido, mas quando retornam novamente à carne, se vê de novo naquela mesma condição para que possam expiar, para que possam recompor, né, se recompor com a lei de justiça e de amor, para que alcance, né, uma conquista e uma melhora espiritual. E na última questão, Kardec pergunta, na questão 548, o espírito que assiste, de sangue frio um combate como espectador, ele testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele? E eles respondem: há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem ser mortalmente ferido não tem consciência sobre esse momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo não produz nenhum efeito desagradável, toda a vida estando transportada no espírito. Só ele atrai a atenção, é como se ele se conversa. Atenção, é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Então vamos entender essa pergunta, né? Porque muitas vezes ainda a gente precisa até ter compreensão da pergunta para entender a resposta. Então o que Kardec está perguntando? Então aqui a gente vai explicar a pergunta. Então Kardec quer saber se é possível que o espírito, logo após o seu reencarne no combate, ele consegue observar, né, o próprio espírito consegue observar a separação do espírito do corpo físico. É como se ele fosse o espectador da separação. Então isso é possível? Então eles respondem: raras são as mortes instantâneas. Só os espíritos elevados, né, com grau de pureza, entendimento, eles conseguem ter essa visão como espectador. Né? Então, quanto mais evoluído, mais desprendido o espírito é da matéria, mais condição ele tem de enxergar essa separação. Então, nessa questão, é muito raro, né, que isso aconteça. Então, nos combates, o espírito ele não vai ver essa condição desse momento, né? Ele enxergar essa separação durante o desligamento no combate. Porque esse espírito ele não está nessa condição, né, de evolução, de entendimento, porque se ele está ali guerreando, né, se ele está numa batalha, é porque ele ainda tem muita questão de matéria, né, de apego nessa questão da matéria.
Então, esse estado de perturbação, como nós já explicamos anteriormente, ele vai variar de espírito para espírito, dependendo, né, do entendimento evolutivo. Quanto mais entendimento da vida espiritual, né, nós temos, mais compreensão, né, um caráter mais aprimorado, a questão da moral, essa leitura da vida espiritual, quanto mais ela é forte, né, então mais facilidade a gente tem de se libertar, né, do corpo material, né, mais fácil é esse desligamento. Mas isso vai depender de cada espírito, né? Então, ele não vai, durante essa morte, ele não vai ser um espectador, né, desse desligamento. Ele só vai se reconhecer como espírito realmente quando ele tomar essa consciência, né, ele buscar essa compreensão, e aí automaticamente os irmãos, os benfeitores, eles vão ter acesso, né, no auxílio desse irmão, para que ele possa lentamente ir se desligando daquela condição, aceitando ajuda, se reconhecendo como espírito e automaticamente, né, ser assistido nesse desligamento. Então, essa semana esse foi o nosso estudo sobre essas reflexões, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal durante o combate. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos analisar, né, essa condição das guerras, da violência, o quanto isso ainda, né, nos arrasta para as dificuldades, o quanto o espírito ainda tem apego para essa questão, né, do orgulho, da vaidade, né, do egoísmo, na questão das raças, dos territórios. E assim vamos, né, aprendendo qual é o nosso real propósito, o nosso real objetivo nessa caminhada, na nossa trajetória. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.